Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje é 28 de fevereiro, pela graça de Deus, reunimos mais uma vez, o Senhor nos dá este dia maravilhoso, dia chuvoso, Ele que faz a chuva cair sobre nós, que somos injustos, e sobre os justos e santos, que o Senhor é misericordioso, né? Ele cuida de todos nós. O Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, seguintes. Mateus, capítulo 5, versículo 43 e seguintes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz descer chuva sobre os justos e injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, às vezes diante do Evangelho, a gente se coloca diante assim, de algo tão distante de nós, tão difícil para nós, não é mesmo? Quando Jesus nos coloca, devemos amar os inimigos, rezar pelos que nos perseguem, parece algo, e é algo, nem só parece, é algo, para nós difícil e até impossível. Sim, impossível com as nossas próprias forças, impossível se nós analisarmos somente com a nossa inteligência, somente com nossa capacidade de julgar as coisas, né? Então aí realmente fica impossível. Se nós formos buscar, colocar este Evangelho, praticar o que o Senhor está nos convidando apenas com os nossos próprios esforços, fica impossível. Mas esse Evangelho está dentro do contexto aí do Sermão da Montanha, em que onde nós, também nos ensina que nós somos chamados a contar com a graça dele, com o auxílio dele. Porque para vermos a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, somente podemos fazer com a graça, com o auxílio dele. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Se nós não buscarmos em Deus realizar aquilo que Ele quer, nós não conseguimos. Não conseguimos, porque a nossa tendência natural, por causa do pecado, é fazer justamente o contrário do que Ele nos propõe hoje. Ou seja, saudar quem nos sauda, cumprimentar quem nos cumprimentam, ajudar quem nos ajuda, né? Essa é a metodologia do mundo, é o que o pecado faz conosco. Isso que nos parece correto. É fazer o bem para quem nos faz o bem. É ajudar quem ajuda. Os inimigos, nós queremos o mal para ele, que ele possa pagar tudo que ele fez para mim, ele tem que pagar da mesma proporção. Não é assim? Mas só que o Senhor nos chama a dar um passo além. O Senhor nos chama a fazer algo extraordinário. Não fazer aquilo que todo mundo faz. Não fazer aquilo que todo mundo está fazendo, praticando, que o mundo acha que é certo. Mas fazermos algo que vai além. Fazer algo que é aquilo que é a vontade dele e que é a vontade dele para o nosso bem, para a nossa própria felicidade. Por isso, a palavra de Jesus tem que ter um peso grande na nossa vida, porque ele diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então nós ouvimos o que muitas pessoas dizem, o que o mundo diz, mas Jesus convida: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele está dizendo diferente. Ele está ensinando algo novo. Ele está ensinando algo que realmente é capaz de nos dar a plenitude da vida. Por quê? Porque, na verdade, cultivar ressentimentos, mágoas, raiva, só nos fazem mal. Porque nós desejarmos o mal para os outros, na verdade, só faz mal a nós mesmos. É nós que vamos nos definhando, vamos nos tornando pessoas mais amargas, mais infelizes, rancorosas,
rabugentas, chatas. Pode observar, pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem superar problemas, pessoas que não conseguem dar esse passo de perdoar a quem fez o mal, de orar por aqueles que são difíceis, são pessoas que sofrem muito, porque são pessoas que trazem muito mal dentro de si. Por isso, o caminho que o Senhor nos dá é um caminho de libertação, é um caminho de plenitude de vida. Por isso ele diz, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Porque Deus, então, é a fonte desse amor, é a fonte da perfeição. Por isso nós precisamos buscar em Deus para realizarmos aquilo que Deus quer. Sem Deus não conseguimos. Também para realizar aquilo que Ele quer, que é a nossa felicidade. Nós só podemos ser felizes, meus irmãos, se nós conseguirmos amar. Somente vamos ser felizes se nós conseguirmos tirar de nós todo tipo de ressentimento, de mágoa. Só aí nós vamos ser felizes de fato. Se não tiver o peso do ressentimento em nós, o peso da mágoa em nós. Se nós não libertarmos mesmo de todo esse espírito de vingança, que é vingança, quando nós desejamos que o outro sofra, eu estou querendo vingar dele de alguma forma. Quando nós desejamos o mal para o outro, nós estamos de alguma forma querendo que uma justiça puramente humana, ou uma justiça que nós achamos que deve ser, realize. E aí então vem outro problema. Quando nós vemos que aquele que nos prejudicou, aquele que falou mal de nós, aquele que nos persegue, quando nós vemos que ele está se dando bem, aí nós ficamos pior, aí vem ainda mais mal em nosso coração, não é mesmo? Quando nós vemos, por exemplo, alguém que fez mal para nós, nossa família, e ele está bem agora, aquilo causa frustração, raiva, não é assim? E isso só traz piora para a nossa vida. Isso só traz mais males para a nossa vida, em todos os sentidos. Não somente interior, porque nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas invejosas, pessoas cheias de maldade dentro de nós. Por isso, às vezes, nós temos a coisa acontece dentro de nós lá que nós não compreendemos, e às vezes nós formos perceber, é porque nós estamos guardando muita coisa ruim em nós. Mas também, em volta de nós, também nos traz muitas coisas ruins. Até nosso relacionamento familiar fica difícil quando nós vamos carregando em nós um peso pelos males que sofremos. Guardar ofensa, a gente diz, é como alguém que pega uma pedra e manda em nós. A pedra bate no nosso peito e cai no chão. A pessoa que jogou a pedra vai embora. Aí nós começamos a pegar a pedra e bater no peito. Pega a pedra e bate no peito. Pega a pedra e bate no peito. A ferida não sara. Deixa a pedra no chão e vamos embora já também. Deixa aquela pedra no chão, vamos caminhar, vamos sair de perto da pedra que foi julgada em nós, fazer como aquele que julgou. Ele julgou e foi embora. Então, nós também deixamos a pedra no chão e vamos embora. Continuamos o caminho. O problema é que nós vamos pegando as pedras que julgaram em nós, vamos carregando, carregando, carregando. E chega um ponto que está tão pesado que nós não suportamos. Então nós temos que deixar isso para trás. Não podemos, é isso que o Senhor está nos ensinando hoje. E aí quando Ele nos pede para rezar, porque rezar nos ajuda a perdoar, rezar nos ajuda porque aí a graça de Deus vem em nosso socorro, e rezar para alcançar que o outro mude de vida. Então se o outro é inimigo, ele vai deixar de ser. Se o outro persegue, se eu rezo por ele, ele vai deixar de me perseguir, entende? Aí também o Senhor é sábio. Aí ele é sábio, porque ele é Deus. Então ele está nos ensinando o caminho para a perfeição, o caminho para a plenitude da vida, o caminho para a plenitude da alegria, meu irmão e minha irmã. Então comece nesse tempo a exercitar isso, nesse tempo de quaresma, exercitar isso, né? O perdão. Ainda que você não consiga hoje, mas se você exercitar, você vai conseguir com toda certeza. Né? Pensando ao Senhor que nos dê a graça de começar a rezar pelos inimigos, pelos que perseguem, a rezar pelas pessoas que nos prejudicaram de alguma forma, a rezar pelo próximo, porque isso é mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado.
Salve Maria Imaculada. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.